Sabia que em Portugal as pessoas que fazem o maior esforço para ter uma vida saudável são aquelas que assumem uma maior satisfação com a sua vida? Isto prova que a saúde traz felicidade, mas também que a felicidade faz potenciar a saúde. Este é um dos resultados do estudo A Saúde dos Portugueses, um BI em nome próprio. Vamos conhecê-lo neste episódio do podcast Faz Bem à Saúde. Bem-vindo a mais um episódio de Faz Bem à Saúde, o podcast da Medis que pretende esclarecer os principais temas de saúde. Eu sou a Patrícia Figueiredo, estarei nos próximos minutos a conduzir uma conversa sobre um tema que diz respeito a todos nós: saúde e felicidade. Recentemente foi lançado o estudo A Saúde dos Portugueses, um BI em nome próprio. Foi desenvolvido pela Medis e pela Return on Ideas, que através de um retrato sociológico constrói a biografia de saúde do país. Um dos aspectos estudados refere-se ao tema da felicidade e o seu impacto direto na saúde. Para comentar algumas das conclusões deste estudo, convidamos a doutora Helena Marujo, professora do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e também investigadora em Psicologia Positiva, Felicidade Pública e Bem-Estar, Paz e Virtudes Corporativas. Doutora Helena, muito obrigada por estar aqui neste podcast da Medis. Olá, bom dia. Atribuo o agradecimento, Patrícia, e dou os parabéns pelo projeto e por este estudo tão interessante. Muito obrigada. Vamos falar de coisas ótimas. Vamos falar de felicidade, vamos falar de saúde. Sabemos que o tema da felicidade é muito caro para si. Neste estudo concluiu-se que há segmentos da população que revelam um maior esforço de potenciação da saúde. São também estes os que assumem maior satisfação com a sua vida. Como é que vê esta relação bilateral entre a saúde, a felicidade e aqui esta sensação de bem-estar? É interessante que estes resultados confirmam a investigação científica feita em muitos outros países. De facto, há uma relação muito profunda entre os níveis de felicidade ou de satisfação com a vida e a saúde, quer a saúde considerada subjetiva, e quão saudável é que eu me considero estar e ser, quer a saúde objetiva. E estes dados, no fundo, indicam aquilo que é, se quisermos, consensual, que é se nós tivermos saúde física e psicológica, é provável que estejamos mais felizes, mas também o inverso, que é resultado de muita investigação científica, sobretudo nas últimas 2 décadas, e que evidencia, de facto, que as pessoas mais felizes também têm comportamentos de maior cuidado e proteção em relação à sua saúde física e psicológica. Por exemplo, investem mais nas relações interpessoais, têm um cuidado em pôr em prática as suas virtudes, são pessoas mais agradecidas e de facto têm um conjunto de atitudes e de comportamentos no foco que fazem no positivo, na atenção às coisas boas, funcionam na sua vida, que acabam por ter resultados, nomeadamente na sua capacidade de gerir domínios e tensões da vida como o stress, e que as leva a terem maior e melhor sistema imunitário e até a ativarem certo tipo de respostas do organismo que são protetoras, portanto ativam hormonas, neurotransmissores, as chamadas, hormonas do bem-estar, que estão associadas à proteção em relação à doença. Portanto, sabemos de facto que as pessoas mais felizes têm respostas comportamentais e atitudinais que as ajudam depois a que o seu próprio organismo também responda com mais saúde fisiológica. É muito interessante esta relação entre, de facto, os nossos comportamentos, a nossa sensação de bem-estar, a ativação destas hormonas que depois produzem efeitos concretos e muito positivos ao nível da nossa saúde. Relativamente aos comportamentos que devemos adotar, e sendo que a felicidade tem de facto um impacto tão direto e tão grande na saúde, quais é que são no fundo as medidas de prevenção e potenciação da saúde que nós podemos adotar? Bom, do ponto de vista da saúde física, eu creio que a maior parte da população, felizmente,
hoje, no geral, já está informada sobre a necessidade de ter uma alimentação saudável, sobre a importância da atividade física diária, sobre a relevância da qualidade do seu sono e, portanto, de alguma maneira, a ciência também nos foi ajudando do ponto de vista da saúde física a saber quais são os indicadores e as práticas que devemos ter no nosso cotidiano que nos ajudam a ter mais saúde física e a prevenir doenças. Nesse sentido, desde os 10.000 passos diários até às 5 frutas ou legumes todos os dias. Portanto, felizmente fomos tendo essa informação e sabemos o que é que podemos fazer. O que não quer dizer que façamos, mas sabemos o que é que devemos fazer. Queremos ter uma vida mais saudável. Do ponto de vista mais da saúde mental, da saúde psicológica, fomos também identificando um conjunto de aspectos que claramente são fundamentais para o bem-estar e para a felicidade, com impacto na saúde. Uma delas é a qualidade das relações interpessoais, portanto, a dimensão das relações com os outros, o vínculo social é importantíssimo para a nossa saúde, é um indicador muito relevante e que tem mostrado de facto estar acima do impacto de outros como dimensões genéticas, posição na classe social, etc. E, portanto, cuidar das nossas relações com as outras pessoas, estabelecer e cuidar o vínculo é absolutamente fundamental. Simultaneamente, precisamos ter vidas autónomas. Todos nós temos uma necessidade psicológica básica que é trabalhar, viver em condições de liberdade, de escolha, podermos sentir que escolhemos aquilo que somos e aquilo que fazemos. Por outro lado, precisamos nos sentir competentes, portanto, ter atividades e ações no nosso dia-a-dia em que nós, de alguma maneira, identificamos as nossas melhores e maiores forças e as pomos em prática, as pomos em ação e, portanto, temos alguma atividade do nosso dia-a-dia onde podemos estar no nosso melhor e realizar o nosso potencial. É outra forma de promover enfim, a saúde física e psicológica. Sabemos também que precisamos de uma vida com boas emoções e, portanto, ter aquilo que podemos chamar uma espécie de uma dieta emocional positiva, ou seja, tentar diariamente, independentemente daquilo que nos acontece, alimentar emoções positivas no nosso dia-a-dia. E aí temos desde o humor, não é? O divertimento, a alegria, a gratidão, de que já falei. A gratidão é muito, muito importante para a nossa saúde física e até para a saúde cardiovascular. Sentirmos agradecidos por aquilo que temos traz-nos uma perspectiva de abundância sobre a vida e não de déficit. O que é que nos falta para estarmos bem? Valorizarmos aquilo que temos é muito importante, não é? E também esse sorriso constante perante vários fatores da nossa vida. Se conseguirmos sorrir quando pensamos na nossa vida social, quando pensamos na nossa vida laboral, familiar, se conseguirmos despertar em nós próprios um sorriso, estamos no bom caminho. Sim, o sorriso é um indicador externo importante da qualidade, no geral, da qualidade do nosso estado emocional e pode até ser ativado se nós estivermos a sentir-nos tristes, por exemplo, e não quisermos manter essa tristeza, podemos obrigar-nos a sorrir e a investigação também mostra que o nosso organismo vai interpretar esse sorriso como qualquer coisa como ela afinal não está tão triste e faz o tal processo fisiológico de ativar o sistema límbico, de ativar os neurotransmissores e de iniciar o tal processo de lançar na corrente sanguínea as boas hormonas. Há uma outra coisa que é fundamental para a nossa saúde e até para a nossa longevidade, a par das emoções positivas que também têm uma relação muito, muito direta com os anos de vida. Portanto, as pessoas que tentam diariamente viver emoções positivas tendem a viver mais, mas para além disso é a dimensão do sentido da vida. As pessoas que não têm propósito de vida parecem ativar uma resposta inflamatória do organismo que está por detrás de muitas doenças e, portanto, procurar... Como se nos bloqueássemos a nós próprios, se não tivermos esse sentido da vida, se não olharmos para o fundo, para o horizonte. Sem dúvida, nós precisamos ter direção, ter objetivos, ter metas e, portanto, a questão do sentido da vida, de um propósito, saber para que é que vivemos e habitualmente um propósito é
ter, enfim, é uma meta maior que nós mesmos, que os nossos pequenos objetivos individuais, sentir que podemos contribuir, estar ao serviço. Portanto, essa dimensão do propósito de vida é absolutamente essencial também, inclusivamente para prevenir depressão, para prevenir ansiedade e para ajudar na qualidade de vida no geral. Podemos dizer que estas medidas devem ser ajustadas ao longo da nossa vida? Ou seja, sentimos que temos necessidades diferentes quando temos 20 anos e depois, talvez, quando temos 60 anos, as nossas necessidades sejam outras. É possível fazer esse ajuste ao longo da vida? É possível, é necessário, por razões fisiológicas, como é óbvio, não é? As condições musculares, articulares, de vitalidade, tendem a ser diferentes mais no início da vida, comparativamente com um período mais de final de vida. Mas do ponto de vista psicológico também há algumas mudanças. Por exemplo, o sentido da vida tende a acontecer mais à frente, o que não quer dizer que não devemos ajudar hoje, cada vez mais, nomeadamente as novas gerações, a começarem cedo a pensar o que é que querem fazer da sua vida e como é que querem que ela seja, de alguma maneira, transformadora e impactante. Nós, neste estudo, falamos aqui de alguma subjetividade nas respostas, por assim dizer. Por exemplo, há pessoas com doenças graves que se consideram saudáveis, felizes, por assim dizer, e há também vice-versa, não é? Percebe-se aqui a capacidade de relativizar os problemas. Isto é muito importante também nesta questão, conseguirmos ter capacidade de relativizar os problemas e os obstáculos com os quais nos deparamos. É obviamente essencial e de facto, por isso é que falamos em saúde subjetiva e em saúde objetiva. Há pessoas com doenças graves que se percepcionam como estando bem com a vida e conseguindo encontrar formas de gerir até a complexidade da sua situação, às vezes de dependência ou de dor fisiológica, mas que têm uma capacidade, quer do ponto de vista cognitivo, na maneira como pensam a vida, quer na tal ativação das respostas emocionais, que as ajudam de facto a reenquadrar a sua experiência de doença física de uma maneira que a torna mais leve. Há aqui uma questão também fundamental, que é a questão da saúde mental e que muitas vezes, ao longo dos tempos, foi desvalorizada. Hoje olhamos felizmente com outros olhos para a importância da saúde mental e este é de facto um fator também muito importante que merece atenção, prevenção e potenciação, não é? Que esta atenção redobrada com a saúde mental. Bom, eu sendo uma especialista em felicidade, obviamente que as questões da saúde mental são centrais, considero-as obviamente um dos focos fundamentais a par da preocupação com a doença física ou com a saúde física melhor, e é tão importante que de facto hoje em dia precisamos de relembrar esta relação intersticial entre a mente e o corpo, aquilo que se passa na minha maneira de ver o mundo, a minha forma de me relacionar com a vida, as minhas atitudes, as minhas escolhas comportamentais têm um efeito na minha qualidade de vida física e, portanto, cuidar da saúde mental é, eu diria, talvez um dos objetivos mais importantes destes anos que agora estão a iniciar-se, desta fase em que a pandemia nos fez felizmente relembrar que de facto somos mais vulneráveis e frágeis. Sabemos que uma em cada 3 pessoas no mundo vão ter uma doença mental complexa ao longo da sua vida. Sabemos que uma em cada 5 pessoas nos países ricos, tendo uma doença mental, não procura ou não tem acesso ao tratamento. Portanto, isto é altamente preocupante e os resultados são drásticos em países mais pobres, em que uma em 27 pessoas com doença mental não tem capacidade de ter tratamento. E, portanto, tudo o que tem a ver com o investimento na prevenção, na promoção da saúde mental, é inclusivamente tem um retorno muito claro a nível da felicidade. Portanto, os países que investem mais dinheiro a nível das decisões dos seus governos na promoção da saúde mental e na sua prevenção em detrimento do tratamento, são países onde a média de felicidade das pessoas é mais elevada. Portanto, temos aqui muito a fazer, muito pela frente,
para relembrar que a saúde mental é absolutamente vital se queremos sociedades equilibradas e harmoniosas. Sem dúvida, fica aqui também esse apelo para que possamos todos dar mais importância e olhar com mais cuidado para a nossa saúde mental, seja a nível da prevenção, seja a nível do tratamento. Falamos aqui de um conceito muito interessante que é o conceito da psicologia positiva. Esta nossa atitude positiva perante a vida, lá está uma vez mais, perante as adversidades, os obstáculos com que nos cruzamos naturalmente ao longo da nossa vida, é muito importante. Bom, eu como sou, enfim, a mãe da psicologia positiva em Portugal, é assim que me costumam chamar, tenho obviamente uma paixão muito grande por esta área científica, portanto é um domínio da psicologia que se dedica a estudar o funcionamento humano ótimo, ou seja, as pessoas no seu melhor, quando nós estamos mais virtuosos, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo. Portanto, no fundo é a ciência da felicidade. O facto de poder trazer a ciência, que neste momento é tão alargada, com tanta informação empírica, tantos conhecimentos teóricos, poder trazer isto para as pessoas no dia a dia de uma forma útil, acessível, fácil, que de facto melhora a vida e a qualidade de vida delas, é um dos grandes objetivos da psicologia positiva, que permite inclusivamente convidar as pessoas a fazerem as tais práticas diárias de foco no positivo, de promoção das boas emoções no seu dia a dia, de procura do sentido da vida, de estímulo nas relações interpessoais com os outros, de maneira a que essas relações sejam de qualidade. Então a psicologia positiva consegue fazer este movimento que eu acho que é extraordinário do ponto de vista social, que é trazer o rigor da ciência para ela de facto dar forma e informar como é que podemos viver vidas que sejam elas mesmas mais plenas. Este casamento entre a ciência, a felicidade, a saúde é de facto muito importante e dou-lhe também os parabéns pelo trabalho que tem vindo a desenvolver neste sentido. Obrigada, e neste fomento, neste incentivo ao pensamento positivo para que possamos melhorar todos os aspectos da nossa vida. Isso é fundamental, deixar o pessimismo de parte. Sem dúvida, não é apenas o pensamento positivo, ele é muito importante e o otimismo está associado a muito boa saúde, mas também conseguir de facto esta visão mais plena, uma forma de estar na vida que seja contributiva, em que cada um de nós sinta que aquilo que dá é para um bem maior. Sem dúvida, temos muito trabalho a fazer, mas será com certeza um trabalho muito agradável. Doutora Helena, agradeço a sua presença neste podcast da Medis, agradeço também por nos ajudar a refletir sobre estas questões que envolvem a saúde e a felicidade. Muito obrigada, Patrícia, foi um prazer. E assim termina mais um episódio de Faz Bem à Saúde. Obrigada por ter estado connosco. Para ter acesso a mais conteúdos sobre saúde, visita a área Mais Medis em medis.pt. Acompanhe também as redes sociais e já sabe, marcamos encontro no próximo episódio. Até lá!